Pode ser, queridos. Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, reunidos na tua casa e na tua presença, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre no nosso coração o teu querer e a tua vontade, que nós possamos te servir, Senhor, da melhor forma possível. Nos capacita para compreendermos a tua palavra e também para colocarmos ela em prática na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos lá. Na primeira aula, nas duas primeiras aulas, nós falamos sobre a origem da família e os seus objetivos. E hoje nós vamos começar a tratar, nesta primeira aula, sobre os inimigos da família, né? A gente sabe que a família é um projeto de Deus. Então, quem idealizou a família foi o próprio Deus. Quando Deus olhou para Adão, lá no capítulo 2, no versículo 18 de Gênesis, a expressão de Deus foi o seguinte: não é bom que o homem esteja só. E a partir daí Deus criou a sua adjutora, a sua esposa, e dele vieram a primeira família criada dentro do projeto de Deus. E hoje nós vamos começar a falar sobre aquilo que mais destrói os casamentos na atualidade. Se nós fizermos um levantamento em toda a sociedade, nós vamos ver que existe uma força muito grande do inimigo para destruir os lares e as famílias. Então vamos lá. Não adulterarás. O casamento é, antes de tudo, uma aliança entre um homem e uma mulher. E a aliança é algo muito sério aos olhos de Deus. Uma aliança é um acordo, um pacto entre duas ou mais pessoas, através do qual elas se atém em um compromisso. Então, assim, olhando para a nossa realidade, nós vamos observar dentro do projeto de Deus que o casamento tem alguns significados. Primeiro, não é algo banal. Para Deus é algo sério, porque do casamento depende a própria existência da humanidade. Segundo lugar, o casamento ele é um acordo e um pacto. Então, quando falamos de acordo e pacto, isso pressupõe o quê? Uma aliança. E dentro de uma aliança, dentro de um pacto, nós sempre temos duas situações. Nós temos os direitos e nós temos os deveres. Isso pressupõe uma outra coisa: compromisso. Então eu acredito que hoje o que mais destrói os relacionamentos é a falta de compromisso. Por quê? Obrigado, querido. Então, quando nós falamos de casamento, nós falamos de aliança, nós falamos de pacto. Isso remete à ideia o quê? De compromisso. E quando uma pessoa ela está totalmente comprometida com a outra, isso gera uma outra coisa que é chamada fidelidade. Todas as vezes que nós estamos aliançados com alguém, pactuados com alguém, seja num relacionamento conjugal ou em qualquer outro tipo de associação, para que essa aliança, para que esse pacto alcance o seu alvo, o seu objetivo, é necessário que haja fidelidade. E essa fidelidade é fruto do comprometimento que as partes envolvidas na aliança têm para com aquilo que foi acertado. E o que nós percebemos? O adultério, que é o principal rompedor de relacionamento conjugal hoje, ele parte justamente do contrário a esse princípio. Ele usa como base a infidelidade e a traição. Então, vamos ler aqui, este contrato é algo fundamental para que as novas gerações surjam e cresçam. Ao invés de uma mera satisfação sexual, o casamento faz com que o relacionamento de um homem com uma mulher ganhe uma finalidade permanente e sólida. Os filhos resultantes de tal relacionamento nascem dentro de um referencial que lhes permite entender sua origem e
se desenvolver de acordo com um plano delineado. Então aqui a gente vê mais duas coisas. Quando nós nos casamos, a ideia de Deus para o casamento é que fosse algo permanente e que fosse algo que? Sólido. Quando nós falamos de solidez, isso me faz lembrar aquela parábola de Jesus, quando ele compara aquele que ouve a mensagem do reino e a pratica com aquele que estabeleceu a sua casa sobre a rocha. E ele diz que quando uma pessoa ouve a palavra dele e guarda, sua casa está firmada na rocha. Então quando vier um vento, quando subir o rio e quando vier as tempestades, essa casa permanecerá o quê? Inabalável. Então o projeto de Deus para o relacionamento conjugal, para o casamento, é que ele seja algo o quê? Sólido. E aonde é que o inimigo trabalha? Para abalar as estruturas desse edifício. Então quando nós olhamos para a realidade hoje, nós vemos que o adultério se tornou o maior inimigo do casamento. Por quê? Através dele, esta aliança que foi selada diante de Deus e de muitas testemunhas, ela é o quê? Quebrada. Então, o ambiente que nós vivemos hoje, o ambiente secular, ele é um ambiente muito propício, não para a fidelidade, mas ele é um ambiente muito propício para a infidelidade. Todos nós aí que temos um celular e que temos os dados móveis aí disponíveis no celular, com 2, 3 cliques, você pode se tornar um adúltero. Ah, pastor, mas eu não saí da minha casa, entrei dentro de outra casa ou em outro ambiente e me deitei com a mulher. Mas conforme Mateus capítulo 5, versículo 28, palavras de Jesus, ele diz que aquele que atentar para uma mulher, olhar para ela e no seu coração a desejar, ele já cometeu adultério com ela. E todo ato do adultério, ele é precedido por uma série de tentações e por uma série de oportunidades em que a pessoa cedeu. Quando a pessoa chega a consumar o ato, na sua mente, muitas das vezes, ela já praticou o ato do adultério várias vezes. Então o projeto de Deus para a família é um pacto que está fortalecido pela fidelidade, que é baseada num comprometimento que o casal tem com Deus. E aí não basta só um, os dois precisam olhar na mesma direção. Esse é o projeto de Deus. Agora, qual é o projeto do diabo? É roubar, matar e destruir. Isso ele faz muito bem quando ele destrói um lar através da infidelidade e através do adultério. Agora, quando nós estamos dentro de uma aliança, de um casamento, onde a nossa base, a visão é de permanência até que a morte o separe, e a visão é de solidez através da fidelidade. O que isso gera? Isso gera um ambiente onde os nossos filhos, ou os filhos daquele relacionamento conjugal, vão crescer amparados, motivados, acolhidos e protegidos de muita coisa errada. Então, toda criança, infelizmente essa é a realidade em muitos lugares, que cresce num lar, onde está presente um dos seus pais e o outro não está, fica uma lacuna, existe uma fragilidade. É por isso que Deus trabalha tanto para que haja fidelidade dentro do relacionamento conjugal, porque Ele sabe que a destruição de uma família, a destruição de um casal, na verdade não é apenas um casal, é a destruição de muitas pessoas que estão envolvidas nessa realidade. Então, avançando mais um pouquinho, pode apertar aqui. Mais um. Embora tenha condenado o divórcio em si, Jesus autorizou a sua realização no caso de infidelidade conjugal. Olha o que ele diz lá em Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Daqui a pouco nós vamos falar da questão do divórcio e as suas razões e as suas motivações e aquilo que é autorizado pela Bíblia de forma mais própria. Mas nesse momento nós vamos nos deter apenas a este versículo. Olha aí, Deus idealizou o casamento para que fosse algo vitalício. Lembra que eu falei isso na primeira aula? Para que fosse até que a morte o separe. Mas aí Deus permite uma cláusula para dar abertura para o rompimento desse relacionamento. Por quê? Por causa de algo tão grave que é o adultério. Lógico, o projeto de Deus sempre é o perdão,
O próprio Pedro chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Jesus disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Mesmo quando há infidelidade conjugal, dentro do projeto original de Deus, era que não houvesse a infidelidade. Mas se houvesse, Deus queria que houvesse o quê? Perdão. Mas todos nós sabemos que há relacionamentos onde que mesmo havendo perdão, o outro não se restaura, o outro não muda de atitude, o outro não refaz as suas ideias para se tornar novamente uma pessoa fiel. Porque nós conhecemos também, eu que aconselho casais há 25 anos, eu conheço casais que tiveram infidelidade conjugal, mas que se perdoaram e se restauraram. Mas por que existe esse alerta de Deus? É porque na maioria dos casos não é isso que acontece. Na maioria dos casos, o que nós percebemos? A pessoa cai uma vez, muitas das vezes não se arrepende, e aí ela não se volta para refazer a aliança que tinha sido quebrada. Aí Deus abre um parâmetro para que haja uma oportunidade de divórcio. Até porque, para que o cônjuge que foi traído não viva debaixo de uma servidão. Mas entenda, o divórcio é a última das opções e não a primeira dentro do projeto divino. Então, quando Deus estabelece a família, Ele estabelece o casamento, a ideia dele é até que a morte o separe. Amém? Tudo bem até aí? Passa mais um. Continuando aí, a fidelidade é parte primordial no casamento. Pertencer exclusivamente um ao outro é um dos termos do contrato. Quando isso não ocorre, o outro lado do contrato tem poder para anular a aliança com aquela pessoa e estabelecer uma nova aliança com outra. O mais aconselhável, no entanto, olha lá, presta atenção, é o perdão e a reconciliação. Contudo, nem sempre isso é possível. Tem um livrinho da editora Vida chamado A Força do Perdão. E ele conta, ele ilustra essa situação de perdão. Conta a história de um pastor, de um ministro do Evangelho, que ele fracassou no seu casamento, só que ele não fez isso só uma vez, ele fez isso algumas vezes. E com vergonha de se abrir para sua esposa, ele ocultou o fato. Mas, como diz a Bíblia, não há nada encoberto que não haja de ser o quê? Revelado. E um belo dia, ele se viu pressionado de tal forma que ele teve que confessar. O primeiro desejo da sua esposa, mediante aquilo que aconteceu, foi a ruptura, foi a separação, porque ela percebeu que ela foi o quê? Traída. Mas orando a Deus, ela percebeu que o Espírito Santo estava movendo o coração dela para perdoar o seu cônjuge. E isso ela fez. E o livro todo trata do quê? Da capacidade que ela teve de perdoar o seu esposo e de Deus restaurar o seu lar. Então, o que acontece? O primeiro conselho de Deus, quando há a infidelidade, é o perdão e a reconciliação. Porém, se isso não for possível, a Bíblia dá margem para a pessoa se separar e contrair um novo relacionamento. Só que não é o ideal. Então a gente percebe que Deus trabalha com ideais, mas Deus trabalha também com a nossa realidade. Então o divórcio não foi projeto de Deus, o projeto de Deus é o casamento. E o próprio Deus disse que o divórcio vem por causa da dureza do coração do ser humano. Certo? Então vamos lá. Então, o plano redentor de Deus para a família. Ainda que a salvação tenha um caráter individual, isto é, cada indivíduo precisa responder a Deus por seus próprios atos, o olhar divino sempre esteve sobre a família. Então, tudo que Deus for fazer na terra, Ele faz através de famílias. Os mandamentos nas Escrituras abrangem todos os membros. Há um papel para cada um deles. Esposa, marido, filhos, todos têm uma obrigação a cumprir. Agora nós vamos falar dos papéis dentro do relacionamento.
Então, primeiro, no seio familiar, cada indivíduo pode aprender como servir a Cristo e como compartilhar o amor de Deus e sua graça. Então, dentro do mar, que se move de forma bíblica, de acordo com a palavra de Deus, nós aprendemos como servir primeiro a Cristo, mas depois nós aprendemos como servir o próximo através do exemplo. Continuando aqui, com as outras pessoas. Ao ter um encontro pessoal com Cristo, o membro de uma família pode e deve trabalhar para que seus entes queridos também sejam alcançados pelo poder transformador do Evangelho de Jesus. O que significa isso? Digamos que toda uma família, ninguém conhece a Cristo como era a família de Abraão. A Bíblia fala que a família de Abraão, antes de Abraão ser chamado, ela toda vivia mergulhada na idolatria dentro da Mesopotâmia. Aí Deus chamou um homem, que foi Abraão, e através deste homem, Deus começou a atuar para a transformação do seu lar, da sua família e da sua posteridade, que é a sua descendência. Obrigado, querido. Então o que nós percebemos? A partir do momento que Deus transforma a vida de um, o projeto de Deus é que esse um transforme a sua descendência, transforme a sua família. É por isso que é uma luta muito grande do inimigo para desestruturar o lar, para que os valores familiares não sejam compartilhados com a próxima geração. O papel do casal. O casal, ele é uma unidade. Logo, isso não pode ser alterado, pois não depende da vontade das partes e não é opcional. Quando duas pessoas se unem no Senhor, elas terão que responder diante de Deus e também como casal. Eles estão atados entre si e os problemas de um são problemas do outro, assim como as bênçãos de um são as bênçãos do outro também. Não é uma mera comunhão de bens, mas é uma comunhão de vidas diante de Deus. Então presta atenção, quando nós nos casamos com alguém, nós não unimos só os nossos bens materiais, nós unimos a nossa própria vida. Nós unimos a nossa própria vida. Dá uma pancadinha em cima. Então nós unimos a nossa própria vida. Quando um cônjuge se casa com outro, a Bíblia fala que os dois não serão mais dois, mas serão um. Através do relacionamento conjugal, eles se tornam uma unidade. Então, o desejo de Deus O desejo de Deus, irmãos, é que a gente compreenda isso. Não é mais o meu problema, são os nossos problemas. Não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é mais a minha vida, é a nossa vida. Por que hoje nós temos muita ruptura dentro dos lares? Porque as pessoas se casam, mudam de realidade, a realidade do solteiro para o casado, mas a pessoa quer viver ainda como se fosse solteiro. Não é a minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha história. Gente, quando biblicamente nós nos unimos a alguém no casamento, a Bíblia revela que não são mais dois, agora são apenas um. Então os projetos, os sonhos e até as frustrações precisam ser o quê? Compartilhadas. Precisa haver uma união nesse propósito, para que unidos nós sejamos mais fortes e possamos vencer todas as adversidades que se colocam entre nós e o nosso alvo maior. O papel do casal no serviço a Deus. O casal não pode responder ao chamado como se fosse o quê? Solteiros. Eles não podem sair pelo mundo e descuidar da sua família. Eles não podem justificar suas negligências devido às suas responsabilidades no reino de Deus. Da mesma forma, se um não aceita o chamado do outro, não pode ficar agindo como se ele não tivesse o ministério em suas mãos e achar que sua atitude é normal e correta. Suas vidas estão ligadas. O casal tem que buscar a comunhão entre si, deve tentar acertar as diferenças o mais rápido possível. Do contrário, a comunhão com Deus e a vida espiritual serão o quê? Prejudicadas. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta, no capítulo 3, no versículo 7, ele chega a dizer que quando o casal não está em comunhão,
até as suas orações são o quê? Impedidas. Olha como é sério esse negócio. Então, dentro do projeto de Deus, quem casou não pode agir mais como se fosse solteiro. E isso envolve também a obra de Deus. Nós temos que traçar planos, projetos e metas para cada área da nossa vida, e até para a vida ministerial. Só que o outro cônjuge tem que ser sempre o quê? Consultado. Então, eu tive um pastor, eu trabalhei com ele durante 10 anos. Ele foi meu pastor regional, pastor José Miguel da Silva. Sempre quando ele chamava um obreiro para ser líder de uma congregação, eu pastorei durante o período que estive com ele 2 congregações, 3 congregações. Ele sempre fazia 2 perguntas. Primeiro ele dizia: você tem coragem de assumir uma igreja? Por que ele perguntava isso? Porque ele sabia que a responsabilidade era muito grande. Tinha que ter fé, tinha que ter coragem. A segunda pergunta que ele fazia, ele falava: a sua esposa aceita ser sua ovelha? Por quê? Meu amigo, se você for dirigir uma igreja, se você assumir um projeto no reino de Deus, e a sua esposa ou o seu marido, ambos servindo a Cristo, o outro for contra, você já tem 50% de possibilidade do projeto não dar certo. Sim ou não? Por quê? Aquela pessoa que está do seu lado, queria te apoiar em todos os momentos, está contra você. E segundo a palavra de Deus, o que nós percebemos? Quando há esta divisão nas ideias e nos pensamentos, a possibilidade de êxito diminui muito. Lógico, existem as exceções. Tem os casos daqueles que servem a Deus, mas que o outro não serve. Então você não pode deixar de servir a Deus porque o outro não quer. Agora tem um porém. Quando nós falamos de assumir responsabilidade na obra de Deus, nós temos que pensar muito, porque as minhas ações vão refletir na vida dos meus liderados. E quando eu tenho um cônjuge que não está pensando como eu penso acerca da obra de Deus, eu vou ter sérias dificuldades. Eu digo eu em tese, né? Porque graças a Deus, nesses 21 anos de casado, a minha esposa tem sido a maior apoiadora do meu ministério. Mas eu costumo dizer, irmãos, em termos de sonhos, de projetos, essa fala não é minha, é do pastor José Gonçalves, que é um grande terapeuta familiar. Ele diz que a mulher ou o marido pode ser parteira ou parteiro, ou pode ser coveiro ou coveira. O que uma parteira, o que um parteiro faz? Hoje é aqueles médicos que não se usam mais esse termo, né? Hoje é o obstetra, é isso? É aquele que traz uma criança à vida. Então, a função da parteira ou do parteiro não é ganhar um neném, é ajudar para que o outro dê a luz a um bebê. Agora, pergunta: será que aquela pessoa que está do nosso lado, ou será que nós estamos sendo para as pessoas que estão na nossa vida parteiros, parteiras ou coveiros? Coveiro é aquele que joga a terra em cima do defunto, porque tem sonhos na nossa vida às vezes que estão mortos e precisam ressuscitar, e a pessoa que está do nosso lado será fundamental para que esses sonhos criem vida. Mas a pessoa que está do nosso lado também será muitas vezes fundamental para que esses sonhos e esses projetos morram. Então, nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos investir em mudar a nós mesmos, nos engajarmos para que os sonhos do outro se tornem uma realidade. O papel do casal na educação dos filhos. Ao falar sobre a responsabilidade de educar os filhos, Paulo se dirige aos pais, e não simplesmente ao pai ou à mãe. Isso porque se trata de uma responsabilidade de ambos, em que cada um tem a sua participação. Sabemos que os homens e mulheres possuem características bastante próprias. Seu relacionamento com os filhos, seus relacionamentos com os filhos tem muito a ver com a sua maneira de ser. Pode passar mais um, querido, por favor? Mais um. Independente de temperamento ou de natureza, cada um dos cônjuges deve se ocupar da tarefa de preparar os filhos para uma vida correta, através do exemplo, de conselho e de disciplina.
deve transmitir a eles os valores corretos para o bom proceder. Essa tarefa não pode ser delegada à igreja, ao pastor, à escola ou à faculdade. Ela é uma tarefa inerente aos pais. Então, quando Paulo ele se dirige à igreja para falar sobre família e responsabilidade, ele coloca não só a mãe e nem só o pai como educador, ele coloca os dois. Tanto que quando ele fala para os pais sobre a criação dos filhos, primeiro, ele fala para admoestá-los no caminho do Senhor. Segundo, ele fala para não lhes provocar a ira, né? Então ele se dirige aos dois. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o seguinte: é o nosso papel dar aos nossos filhos a primeira referência na vida de quem é Deus e de como deve ser o relacionamento deles com Deus. Então pensa, se nós como pais somos pessoas que amamos a causa de Cristo, a probabilidade dos nossos filhos amar a causa de Cristo também será muito grande. Se nós como pais formos homens e mulheres de oração, a probabilidade dos nossos filhos aprender a orar será muito grande. Se nós formos pais que amamos a casa de Deus, que respeitamos a liderança constituída pelo Senhor, a probabilidade dos nossos filhos seguir este caminho é muito grande. E aí entra o que o Salomão falou lá em Provérbios. Ele disse: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Entenda, o livro de Provérbios não é um livro de leis exatas. Porque tem gente que diz assim: poxa vida, pastor, eu criei meu filho no temor do Senhor e ele se afastou. Não, o livro de Provérbios é um livro de probabilidades. Ele mostra qual que é o melhor caminho e quais as consequências prováveis de quando nós andamos no caminho. Entenda, os nossos filhos, eles têm o que? Livre arbítrio. Então quando eles crescerem, eles vão poder fazer as suas próprias escolhas e tomar as suas decisões. Agora imagina, se esse filho, se essa filha cresceu num lar cheio de amor, cheio de Deus, cheio da graça, se os pais cumpriram o seu papel como verdadeiros cristãos, não é uma ciência exata, não é como 1 mais 1 é 2, não é uma convicção plena que eles vão crescer e ser crente, não, mas eles vão ter muito mais probabilidade de seguir a Deus do que uma criança que cresceu num lar ímpio, onde os pais não respeitavam a Deus, não conheciam o Evangelho ou não praticavam a palavra do Senhor. Então a probabilidade dessa criança crescer e escolher por Deus é muito maior. Está entendendo? Então quando seu filho crescer e não quiser a igreja, não se culpe dizendo: meu Deus, onde foi que eu errei? Mas entenda que você plantou uma semente dentro do coração deste filho, e é necessário que esse filho, depois de grande, regue essa semente para que ela cresça e frutifique. A nossa responsabilidade é plantar a semente e cuidar dela até um certo tempo. De acordo com uma certa idade, o filho vai ter que tomar as rédeas do seu destino na mão e escolher o caminho que ele quer andar. Mas pensa, se você cumprir o seu papel, a semente está lá plantada. Houve uma época na minha família que eu e os meus 7 irmãos praticamente estávamos todos fora da igreja, mas minha mãe tinha plantado uma boa semente na infância, tinha regado esta semente. Quando nós adquirimos uma certa idade, eu com 12 anos me afastei da igreja, mas a semente estava lá. E o que aconteceu? Num momento propício, Deus falou ao meu coração e aquela semente brotou. E hoje eu já estou aqui há 27 anos para a glória de Deus. Então pai, então mãe, faça o seu papel, cumpra o seu papel como referencial de Deus dentro da sua casa e deixa Deus fazer o resto, amém? Mesmo na antiga aliança, a lei seria passada de uma geração a outra por intermédio dos pais. Olha o que diz o texto de Deuteronômio: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará para todo sempre. Então era papel dos pais viver a palavra e transmitir para
para os filhos, essa herança espiritual. Irmãos, o que de melhor nós podemos deixar para os nossos filhos não são os bens materiais, que são efêmeros e passageiros, mas é o legado moral e espiritual e ético que nós transmitimos para eles enquanto nós convivemos com eles durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Amém? Também cabe aos pais a disciplina dos filhos. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 24: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Olha o outro texto: castiga o teu filho enquanto há esperança, não deixes que o teu ânimo te exalte até a morte, até a matá-la. Provérbios 19, 18: castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 17. Tem um outro texto bíblico que diz assim: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Isso fala do que? De disciplina, irmãos. Então nós vivemos uma sociedade que ela está indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque os referenciais estão sendo abalados, porque nós estamos achando que a disciplina ela vai destruir a pessoa. E quando eu falo de disciplina, não é você fustigar a pessoa com a vara até matá-la, mas é você impor limites, é você impor a ele uma disciplina, até onde ele pode ir, e a partir do momento que ele passar daquela linha, o que pode vir como consequência. E os filhos, irmãos, eles têm necessidade disso. Todos nós precisamos de um limite para nós atuarmos, e esse limite precisa ser o quê? Claro e objetivo, mas também tem que ser o quê? Alcançável. Nós nunca podemos dar ao filho uma disciplina que irá destruí-lo. Antigamente era comum, meu pai dizia que a avó dele fazia com ele, toda vez que ele fazia alguma arte, a avó dele colocava ele de joelho em cima do caroço de milho. Irmão, se você castiga uma criança mandando ela orar em cima do caroço de milho, qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser a consequência disso? Hein, pastor? Você acha que uma criança que orou em cima do caroço de milho, ela vai querer orar quando ela crescer? Não. Ela vai entender que oração, irmãos, que é relacionamento com Deus, é punição. Está entendendo? Então, nós temos que pensar, não é que nós vamos deixar de corrigir, nós temos que pensar qual será a correção mais certa para a época que nós estamos vivendo, porque nós somos uma pessoa de uma outra geração, e nós estamos convivendo com uma geração diferente, e nós precisamos primeiro compreendê-la, e depois entender qual é a melhor forma de tratar com ela. É por isso que a melhor forma que eu digo assim,